como os afetos podem afetar o nosso sucesso ou realmente o nosso fracasso. Quando a gente pensa em afetos, né, gente, a gente tem que sempre lembrar que nós somos compostos de 7 afetos básicos, né? Segundo a própria neuropsicanálise. E dependendo desses nossos afetos, a gente vai ter um tipo de manifestação, seja ele num processo de satisfação, seja ele num processo de insatisfação. Às vezes, a nossa sensação de fracasso é justamente porque a gente não atinge muitas vezes esse pico realmente de satisfação. Então, a grande questão aqui é que quando a gente busca o sucesso, a gente busca, essa palavra busca, buscar é um dos nossos afetos básicos. Então, às vezes, a gente está viciado justamente na busca. Como se a gente fosse aqueles seres ainda primitivos e caçadores. Por quê? Isso faz parte justamente do nosso lado mais instintivo. A gente está sempre realmente buscando. E buscar realmente faz essa primeira sensação, vamos colocar assim, como afetiva, né? E que na verdade é instintiva. E isso muitas vezes coloca a gente num processo que pode ir realmente para o lado da perversão, que seria realmente você tá sempre buscando, tem gente que tá sempre buscando, tá mais apaixonado do que o anterior e tá sempre buscando um tipo de paixão, porque paixão aqui, quando a gente tá falando aqui na psicanálise e mesmo na psicopatologia, paixão, na verdade, pode ser tanto patós, que é patologia, quanto pode ser uma questão de uma passividade. E às vezes, se a gente está num processo muito de passividade ou de patós, às vezes os nossos afetos estão justamente buscando. E a gente fica nesse processo, né, às vezes, de repetição na primeira tecla afetiva. E aqui é onde realmente a gente tem que começar a, tanto num processo terapêutico, entender, né, por que esse sujeito busca uma faculdade, busca outra, busca um curso, busca um relacionamento, busca outro, e quando consegue, está sempre numa necessidade, às vezes, de busca. E aqui, olha só, é super importante a gente fazer essa distinção, por quê? Porque às vezes você tá num processo assim de, eu já fiz isso, eu já fiz faculdade de direito, eu trabalho lá 35, 40 anos, como já me colocaram aqui. Já fiz direito, já fiz engenharia, já fiz arquitetura, agora eu tô fazendo psicanálise. Por quê? Porque a pessoa tá dentro desse processo ainda, gente, que a gente coloca assim, de buscar um sucesso, né? Mas não entendendo que às vezes essa busca do sucesso incessante, quando outras pessoas, por exemplo, vão fazer uma escuta, já vê a pessoa com muito sucesso. Porém, na cabeça dela, ela não se vê ainda completamente satisfeita. Porque a satisfação que a gente fala que é o gozo pleno, não acontece de verdade. Assim, a gente nunca vai atingir esse gozo pleno no sentido de que, não de gozo no sentido sexual, tá, gente? No gozo no sentido mais analítico, no sentido mais de satisfação de uma pulsão. Aqui, satisfação de um afeto. Por quê? Os nossos afetos, eles são realmente compostos quando a gente está num processo de neuroestruturação desde a nossa infância, que acontece, inclusive, até no intraútero. E dependendo do seu traço, como você se porta, e não é como você se porta conscientemente, é como você porta inconscientemente, não tendo acesso àquilo que você deveria saber sobre você. Eu deveria saber que eu sou um traço rígido, que tem bastante oralidade, um pouco de masoquismo e psicopatia.
Sim, se você tiver acesso a isso, fica muito mais fácil você, por exemplo, lidar com processos, às vezes, de codependência. Às vezes, essa codependência não é uma codependência só de relacionamento, de uma outra pessoa, que nem as pessoas colocam aí, eu preciso estar. Às vezes, você está codependente numa situação mental relacionada ao seu próprio traço, relacionada aos seus próprios afetos. Por quê? Porque você às vezes não sabe que tu tem um traço que te conduz a um processo de repetição, que te conduz, né, àquela eterna busca, aquele ciclo nietzschiano, e que você tá ali sempre buscando o rabo da cobra, entendeu? Então, a questão aqui é justamente quebrar esse ciclo. A questão aqui é justamente quebrar essa manifestação afetiva, porque é dos seus afetos, realmente são, aliás, dos seus afetos. E esses afetos, eles te colocam, às vezes, no processo de repetição. Por quê? Porque você foi neuroconstituído nisso. E dependendo de qual foi aí a sua, vamos colocar assim, a sua percepção maior que fixou nesse psiquismo, né, nessa construção desses afetos e que está ali relacionado também aos seus traços, você acaba ficando num processo de repetição. E essa repetição tem muito a ver com o processo de satisfação, que não deixa de ser um afeto também. Ai, gente, eu tive que dar uma pausada que passou uma moto bem barulhenta. Então, esses afetos te colocam nesse processo de repetição. E quando a gente fala que, olha, por que alguns afetos podem te conduzir ao sucesso? Porque algumas pessoas que conscientemente ou fizeram realmente uma escuta analítica, fizeram um tratamento, ou que tiveram a sorte, né, de ter um bom desenvolvimento dessas fases, dessas fixações aí, desses afetos. Por quê? Querendo ou não, a gente é aquilo que a gente pode, né? E aquilo que a gente não pode no momento, a gente pode poder no futuro. Então, quando eu falo aqui de afetos e que esses afetos podem te conduzir tanto ao seu sucesso quanto ao seu fracasso, é justamente aí. Porque quando a gente está ali no processo de formação afetiva, tudo vai te conduzir a um tipo de resultado, mas que no fundo, você está buscando um processo de satisfação. E essa busca por satisfação tem a ver com seus afetos. Por quê? A busca, ela é um afeto, né? Ele é nosso primeiro afeto. A gente, assim que nasce, né? Quando você tira lá, faz parte de um bebezinho, o bebezinho já está buscando o quê? Buscando um peito, buscando uma satisfação, buscando realmente, ele tá ali, ele não, nem sabe, mas ele já tá lá, já tá buscando, isso já faz parte, né, do nosso neurodesenvolvimento. E dependendo de como a gente foi neurosustentado, eu sempre coloco isso, você vai ter algum tipo de manifestação frente à utilização dos seus próprios afetos. Você fala assim, utilização, tem coisas que acontecem inconscientemente, olha só, instintivamente, a busca ali, tá buscando. Então o ser já nasce buscando. Buscando o quê? Uma satisfação. E, às vezes, quando nesse mecanismo de busca, a gente passa a sentir também, às vezes, um desconforto. Às vezes eu busco o peito e eu não consigo esse peito, então logo eu choro. E essa sensação de choro tem muito mais a ver com uma dor, né? E aí é onde eu estou experimentando uma sensação que não é uma sensação prazerosa, né? O próprio Spinoza coloca ali que a gente tem algumas paixões, algumas afecções que sejam de alegria ou sejam de tristeza, de satisfação e insatisfação. Então, quando a gente experimenta, por exemplo, uma dor, uma insatisfação, a gente tende o quê? A fugir. Então, esse já é nosso segundo mecanismo afetivo, né? E a gente busca, não conseguimos, aí a gente vai passar por uma sensação de desconforto. E esse desconforto, de alguma maneira, vai levar a gente o quê? A uma fuga. Mas que, na verdade, a gente está buscando o quê?
estão buscando o prazer. Então, a gente está sempre buscando uma satisfação. Então, a busca pelo prazer também é um afeto. E dependendo de como a gente encara os nossos desprazeres, se a gente está sempre fugindo, quando, por exemplo, a gente tem uma sensação desconfortável, né? Quando a gente passa por uma experiência negativa, ao invés de, por exemplo, a gente utilizar conscientemente e para programar nosso inconsciente a realmente a fazer o uso produtivo da dor, né? Que quando a gente, por exemplo, se coloca em alguma situação, às vezes desconfortável, e a gente vai se colocando, às vezes, numa situação desconfortável, a gente vai se estruturando num processo de decodificação da dor e reelaboração dessa posição. E aí, ao invés da gente, por exemplo, quando a gente vai para o mecanismo de busca e tem um desprazer e a gente foge, óbvio que dependendo da situação tu tem que fugir mesmo, né? Porque às vezes o processo de dor ou o risco pode colocar em risco aí a sua vida. Então, assim, não é para levar também tudo a ferro e a fogo. Mas quando você, por exemplo, utiliza o seu mecanismo de fuga de uma maneira sábia para essa situação, beleza. Agora, quando você usa e abusa, no sentido de que você também não se deixa experimentar, não quero ter, só quero ter sensações prazerosas, né? Só quero ter sensações gostosas, só quero buscar o gozo, não. E buscar o gozo, às vezes, pode te colocar num mecanismo do quê? De fracasso. Por quê? Porque se você só quer experimentar, por exemplo, o gozo pleno, a felicidade, que todo mundo quer, na verdade, aí você vai estar sempre se colocando numa situação, às vezes, desfavorável ao seu crescimento. O que significa isso? Vai me colocar, se eu conseguir o gozo, se eu conseguir o prazer, por que eu vou me colocar numa situação desfavorável? Eu não consegui te entender nessa. Por quê? Porque às vezes é importante, quando você está no seu mecanismo de busca, olha só como é importante quando a gente está aqui neuroeducando os bebezinhos, o bebê mamou, né? Então, aí ele tá satisfeito lá, tá dormindo, regurgitou, tudo bonitinho, a gente tá ali cuidando bonitinho do bebê, e ele chorou. Aí a mãe, ao invés de, por exemplo, atender fazer a amamentação, por exemplo, emocional, ela vai pegar esse bebezinho e vai logo dar o peito. Então, olha só a neuroassociação. Eu tô com dor, tô passando por um desprazer, eu não vou conseguir elaborar isso muito bem. Já vi um peitão aqui, já mamei e vou me satisfazer. É aqui onde realmente entra naquelas questões, sabe, de a busca e logo eu consigo uma satisfação que vai calar a minha dor, essa dor poderia ser um mecanismo que me colocaria em fuga, mas também poderia ser um mecanismo que me colocaria numa elaboração, tipo, desse sofrer, entendeu? E aí é onde o sucesso e o fracasso, olha só, se eu tô sempre recebendo uma satisfação quando eu tô buscando alguma coisa, óbvio que, claro, né, tem exceções, mas quando eu recebo, por exemplo, um peito, um comer, eu vou colocar alguma coisa pro oral que vai calar a oralidade, ele nunca vai saber lidar com os processos, por exemplo, de reelaboração de desprazeres. Porque logo, se eu choro, recebo um peitão, recebo aqui uma mamadeira e já tô logo mamando. E sempre assim, né? Porque ai, a criança para de chorar, ela recebeu um mamar, mas não tá indo para um processo que vai colocar esse sujeito numa coisa para elaborar a falta, para elaborar, às vezes, esse buraco existencial. Vai estar sempre sendo preenchido por algo que cala a oralidade. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender o raciocínio que eu quero fazer com vocês aqui. Que é justamente colocar esse processo aqui, ó. Quando temos muita oralidade, a nossa tendência é querer dar prazer para essa região oral. Então, assim, a comida, ela cai muito bem. E quando a gente está neurosustentando o desenvolvimento de um ser, quanto mais a gente puder
dar outras experiências para que ele relabore isso não só no campo da oralidade, óbvio que a gente vai também dar satisfação para esse campo, para que ele realmente se estruture de uma maneira saudável, mas, ao mesmo tempo, as pausas, o choro, realmente dar outros mecanismos, né, de prazer, também às vezes deixar num processo de experimentação do desprazer para que ele possa também entrar num processo de relaboração da dor. E ao mesmo tempo, toda vez que a gente cala, a gente vai sustentando esse sujeito a sempre tá querendo calar, por exemplo, eu não tô bem com o meu relacionamento, vou lá e bebo. Então, a oralidade aqui, a adição. Eu não tô feliz com os meus familiares, aí eu vou lá e faço o quê? Eu vou lá e como uma pizza, ou eu vou lá e me drogo, tipo, porque eu tô nessa família de merda, eu vou lá e me drogo. Entendeu? Então, assim, a adição, ela vai fazer um curativo. Então, assim, e a tendência da gente buscar misturar aqui nossas questões afetivas para chegar no lado, para chegar no último topo, né, da afetividade, que é realmente a satisfação, o gozo pleno, ou o gozo, né, o contato com a satisfação. Então, a gente tende, nesse meio de campo, a estar buscando subterfúgios. E esses subterfúgios, de alguma maneira, são os nossos afetos que afetam o nosso acesso ao sucesso. Então você está querendo dizer que para eu atingir o sucesso, eu vou ter que experimentar algum tipo de dor? Sim, eu estou querendo dizer exatamente isso. E não que você vai ter que masoquisticamente comprar lá os chicotinhos, essas coisas, ou se colocar em situações que te põem em risco, não. É entender que realmente a nossa estruturação afetiva, ela ela tende a buscar num mecanismo de, vamos falar assim, de busca e recompensa, né? Porque o cérebro, ele tá sempre buscando, né? Ele vai para um processo adrenérgico para chegar no dopaminérgico. Ele quer atingir essa dopamina para ter essa sensação de satisfação. Às vezes a gente utiliza subterfúgios como, por exemplo, processos motivacionais. Ao invés de, por exemplo, você estar numa análise que é mais dura, ou num grupo, né, de psicanálise que te coloca ali, às vezes, num bullying, te coloca ali, às vezes, numa situação desconfortável, ou mesmo a própria análise que põe o sujeito em contato com o sujeito do inconsciente dele, que é em contato com ele mesmo. Olha, você está nesse processo, você está aqui, ó. Você está buscando um reconhecimento, você está sempre buscando uma coisa aqui, e aí de repente, nesse reconhecimento, você ganha tipo o ratinho de laboratório, né? Tá lá fazendo o exercício repetitivo, sempre na mesma roda, e aí no final ele ganha um biscoitinho. E ele volta lá fazer aquilo só para ganhar aquele biscoitinho. Então, às vezes, a gente tá numa posição ratinho de laboratório, correndo lá na rodinha, e para ganhar um biscoitinho no final. E esse biscoitinho do final é o que realmente te dá satisfação? É o que realmente te dá a sensação de sucesso? Será? Você está feliz? Às vezes fazendo um trabalho repetitivo, às vezes estando num relacionamento desgastado e não entendendo que você pode mudar, você pode realmente mudar quando você aciona aqui, ó, através do tratamento, sei lá, às vezes você pode conseguir acionar isso fazendo exercício físico, assim, entrando num processo de malhação, de fazer musculação, virar um halterofilista, e isso vai te dar uma disciplina. Porque no fundo, quando os nossos afetos nos conduz, por exemplo, ao fracasso, significa que nesse processo aconteceu uma falha na administração realmente das rotinas afetivas. E de como essas rotinas, olha só, se eu botar uma rotina afetiva, bebezinho chorou, eu vou lá e dou o peitão, e aí ele mama, fica feliz, ele chorou, eu vi, tá seco, não tá, eu vou lá e dou o peitão.
Não. Então, assim, olha só como é importante a gente saber dos traços, né? Porque quando a gente sabe dos nossos traços, eu sei que eu tenho um bebezinho aqui, ou que eu sou, né? Que eu já me identifiquei nisso, eu sou um bebezinho mais oral. Vamos colocar se eu sou um bebê. Eu sou um bebezinho mais oral, então, assim, eu choro, eu ganho uma coisa para comer, então eu vou sustentar esse meu desenvolvimento afetivo voltado para quê? Para o ratinho de laboratório lá, eu corro eu dou uma choradinha, ganho um queijinho. Então eu dou uma andadinha, ganho um queijinho. Então assim, eu já vou me neurosustentando nisso. Eu vou tendo um comportamento assim que fica indo para o repetitivo para no final conseguir aquela satisfação. E eu vou ficar muito contente porque minha oralidade está sendo atendida. E olha só quantas coisas a gente acaba perdendo quando a gente não sabe. E quando a gente sabe, a gente vai colocar o quê? Vai colocar assim, ó, sujeito, você aí tem mais oralidade. Ou você aí é mais rígido. Então você tem que saber quais são os seus outros recursos que você tem, assim, no caso de recurso mesmo, do seu lado mais do seu traço, versus os seus afetos que você, por exemplo, se você já foi neuroconstituído, se você já é um adulto, né? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente já viu o seu traço, né? A gente já viu quais que gritam mais em você e a queixa que tu tá tendo tá totalmente relacionada. Outras vezes você não precisa nem falar nada, a gente fica meio bruxo, a gente já até adivinha quais são as queixas que você vai ter justamente porque o seu traço e toda a manifestação da sua psicossomática já nos fala exatamente onde a tecla que te coloca, por exemplo, num processo de realmente de insucesso. É onde a gente vai trabalhar as questões, por exemplo, dos seus afetos que estão afetando realmente a chegada desse sucesso, porque tem a ver com os seus afetos básicos, né? Olha só essa busca, a gente está sempre buscando e de repente, se a gente tem um desprazer, a gente foge, que também faz parte dos nossos afetos aqui, ó. Busca, fuga, eu tô sempre querendo o quê? Atingir um gozo, às vezes eu tô no cuidado do outro, às vezes eu tenho uma necessidade de ser cuidada, e às vezes eu tenho uma necessidade de quê? De dominar. Isso tudo é afeto. Isso tudo são afetos, né? E esses afetos, de alguma maneira, se eles estiverem casados, né? Vamos colocar se eles não, eles estão casados com seus traços, eles estão casados aí com as suas queixas, e exatamente aí é que a gente entra. Exatamente nesse ponto é onde a gente vai realmente falar assim, olha, olha só, o traço dele, ele tem tanta oralidade, ele está muito mais afetado, ele tem muito mais disposição, por exemplo, a ter uma codependência do outro, ter uma codependência de uma empresa, ter situações de codependência. E esse cara não consegue acessar, por exemplo, aquilo que faz o traço dele se mover para o sucesso. E qual é esse recurso, né, que faz eu mover para o sucesso? Tem coisas que eu não posso falar totalmente aqui para vocês, porque eu seria barrada. Mas existem sim mecanismos que, dependendo do traço que você tem, que a gente vai lá, destrava uma chavinha, que a gente não pode estar falando tudo aqui, porque a gente realmente é cortado, e que te coloca um ímpeto, né, uma praxis, que te põe ali, na verdade, um fermentinho que vai fazer o seu bolo psicológico crescer. E esse bolo psicológico, para crescer, ele precisa, sim, entender que ele tem grandes nuances de diferença, vamos colocar assim, né? Tem grandes, olha, redundante, né? Tem grandes nuances dependendo do traço que você tem, versus
como você foi neuroconstituído. Por isso que o papel da neuropsicanálise é super importante quando a gente começa a fazer um processo de anamnese anatômico-corporal. E quando a gente está aqui dentro do processo de anamnese anatômico-corporal e que a gente sabe das suas neuroestruturas e dos seus processos aí que você está passando de patós, né, de realmente, de patologia mesmo, que te coloca às vezes uma coisa doente de repetição, às vezes até de uma perversão, e que você não sabe sair daí sozinho. Por quê? Porque você tá o ratinho de laboratório, você tá ali no processo de eu vou na rodinha e ali tem um gozozinho, eu tenho ali uma satisfaçãozinha, ai, tá bom esse salário pra mim, ai, tá bom isso aqui pra mim, aí já tá dando pra viver, né? Então, pra gente mudar isso, para que você nasça realmente uma vontade, sabe? De chegar naquele gozo bom mesmo, de chegar naquele prazer máximo, de realmente atingir o pico de satisfação, do sucesso, é necessário que você se conheça. É necessário que você tenha acesso ao que realmente importa para você. O que realmente importa para você é você saber como você funciona. E você é diferente do seu vizinho, é diferente do seu irmão, é diferente da sua prima. Cada um tem um traço e cada um teve uma neuroestruturação diferenciada. E essas nuances, né, diagnóstica, que é como essa pessoa foi neuroestruturada, vai fazer toda a diferença quando eu já estou fazendo aqui o processo de anamnese anatômico-corporal, já sei exatamente quais são seus traços, mas tem a sua história de vida que vai contar para mim como foi sua neuroestrutura. E dentro dessa história de vida tua versus aquilo que eu já sei de anamnese anatômico-corporal de você, nós vamos criar um plano de cuidado. E esse plano de cuidado vai trazer toda, mas toda a singularidade que você precisa saber sobre você mesmo. E no momento que você tiver acesso à sua singularidade, você vai ter acesso, sabe o quê? Ao tesouro da transformação da sua vida. E se você quer conhecer isso de verdade, gente, entre aqui no meu canal, entre no meu canal no Telegram, que tem bastante informação, mas se você quiser realmente saber particularmente, singularmente, como é o seu traços versus a sua neuropsicanálise de estruturação, fale aqui com a tia. Fica a dica.